Tiago, capítulo de número 5, versículo 16, só a parte B. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos para o 16 até o 18, para que possamos entender o contexto dessa exortação de Tiago aos crentes da dispersão. Epístola do apóstolo Tiago, capítulo de número 5, versículo 16, a partir da parte B até o versículo de número 18, que diz assim a palavra do Senhor: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Pode assentar em nome de Jesus. Vamos falar um pouco sobre o poder de uma oração feita por um justo. O poder de uma oração feita por um justo. Esse é o tema dessa mensagem. No capítulo de número 5, versículo 16, a parte B, a partir da parte B, versículo 17 e versículo 18. Amados, Tiago, ele estava exortando um povo que estava vivenciando um tempo de perseguição. Não era um tempo favorável para a igreja do Senhor, porque era um tempo em que os imperadores romanos e a sociedade da época estava procurando a todo custo impedir o avanço e o crescimento da obra de Deus na face da terra após a ressurreição e ascensão de Jesus. A palavra nos ensina que depois que a igreja foi inaugurada no dia de Pentecoste, que acontece precisamente no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus vai dizer que a igreja começa a se desenvolver. E assim a Escritura vai dizer que o diabo ele começa a perder território. E com isso o inimigo das nossas almas começa a incitar os imperadores, os governantes e a sociedade da época a perseguir aqueles que professavam o nome do Senhor Jesus. Nos dias de Tiago, alguns anos após a igreja nascer sobre a terra, alguns cristãos estavam espalhados pelas províncias do Império Romano por causa da perseguição. E a esses crentes, Tiago endereça esta mensagem, esta carta, porque ele estava percebendo que esses cristãos, devido à perseguição, estavam, alguns, não eram todos, mas alguns, estavam começando a ceder à pressão popular e à pressão por parte dos governantes. Porque naqueles dias não havia tanta tolerância religiosa como hoje há. Naqueles dias, quem professasse o nome do Senhor, quem confessasse que era crente, pagava com a sua vida. E você vê que Tiago ele começa a desenvolver essa carta, escrevendo
e registrando conceitos práticos que são aplicáveis no dia a dia. E é interessante, aleluia, que Tiago começa exortando contra o perigo de ceder à tentação e termina a sua carta falando-nos sobre a importância e o poder que há na oração. Porque a oração é o único meio que há disponível para a igreja, e não somente para a igreja, mas para qualquer um que deseja se aproximar de Deus. É o único meio que há para que você possa entrar em comunhão e comunicação com Deus. E pelo fato de entrar em comunicação com Deus, ele entra com resposta e opera obras sobrenaturais em favor daquele que o busca em oração. É por isso que Tiago, quando está falando sobre a questão da oração, ele atrela a oração à fé, dizendo que a oração da fé, ela curará o enfermo. Você vê que sem fé a oração não tem poder. Você tem que acreditar que aquilo que você está pedindo, Deus é poderoso e capaz de realizar em teu favor. O escritor aos Hebreus, ele trata disso no capítulo 11, mais precisamente no versículo de número 6. Ora, aquele que se aproxima de Deus, é impossível sem fé agradar a Deus, porque importa, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aleluia. Se eu não crer que Deus existe, que Deus é real, que Deus é verdadeiro, não tem como eu alcançar uma resposta ou um resultado positivo na minha oração. O escritor deixa bem claro, eu tenho que crer, irmão. Se você não crê, outro não vai crer por você. Então, para que a tua oração ela tenha poder e tenha eficácia, é necessário que ela esteja ligada à fé. O poder da oração, de uma oração feita por um justo, ela depende da fé. Se eu não acreditar que a minha oração tem poder, sabe o que vai acontecer? Eu vou viver mendigando oração alheia. Eu vou viver dependendo da fé dos outros, da oração dos outros, da comunhão com Deus dos outros, e nunca vou viver as minhas experiências pessoais com Deus. Se eu não viver as minhas experiências, eu não vou ter testemunho para contar. É verdade. Como é que eu vou dizer que Deus pode dar vitória, se eu tenho que estar correndo atrás dos outros para orar para Deus reverter o quadro da situação? Hoje eu digo para você, se você colocar a tua causa na mão de Deus, pode ter certeza que no tempo dele e do jeito dele, ele entra com providência, ele vira o teu cativeiro e faz o sobrenatural acontecer. Porque eu já vi ele fazer isso na minha vida. Quando eu procurei A, procurei B, procurei C, e todas as portas se fecharam, foi só eu e Deus. Às vezes a gente costuma pensar, fulano me traiu, fulano me abandonou, fulano virou as costas. Não, irmão. Muitas das vezes Deus ele precisa endurecer os corações daquele em quem você confia, para que você aprenda a confiar naquele que você não vê. Aleluia. Porque como seres humanos é natural, irmão, que nós pertencemos a um plano físico, confiarmos naquilo que nós vemos e que nós tocamos. Você vê que Abraão não via Deus, Abraão não tocava a Deus. Abraão, ele era fabricante de ídolos, ele estava acostumado
a modelar aqueles ídolos que eram adorados pelo povo da Mesopotâmia. Ele vivia disso. Mas chegou um tempo que ele percebeu que ele estava tão vazio quanto os ídolos que ele fabricava. Porque quando confiamos naquilo que nós vemos, irmão, nós nos decepcionamos. É verdade. Porque um dia aquilo que nós vemos vai falhar. Um dia aquilo que nós vemos vai vacilar. Mas se nós confiamos naquilo que não vemos, mas cremos que existe, aí é diferente. Não sofre nem a ação do tempo e nem a ação das circunstâncias. Sabe por quê? Porque é algo transcendental, é algo que está além da matéria. Tudo que se limita à matéria, irmão, falha, envelhece, acaba. Mas aquilo que vai além da matéria não envelhece. É por isso que Paulo, ele fala aos Coríntios que você não deve andar por vista, mas andar por fé. Porque se você anda por vista, esperança que se vê não é esperança. Como, pois, você o esperará se está diante dos teus olhos? Então você tem que aprender a confiar naquele que você não vê, mas que você está sentindo arder no teu coração, que é o Senhor. É interessante que Tiago, para dar esse exemplo, ele usa justamente um dos personagens mais populares entre o povo judeu, que era Elias. Quando ele fala a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, ele usa a figura de Elias como exemplo para poder fazer aquele povo entender aquilo que ele estava querendo comunicar. Porque tinha gente que estava desanimando na fé, tinha gente que estava querendo desviar da fé, tinha gente que estava cansado de esperar. E Tiago estava dizendo: irmão, espera, porque o tempo vai chegar. Deus vai entrar com providência. Deus vai fazer o milagre acontecer. Essa enfermidade não vai durar para sempre. Essa dificuldade não vai durar para sempre. Essa crise não vai ser permanente na tua vida. Porque tudo que pertence a essa vida é temporário. Aleluia. Ele usa a figura de Elias e começa a explicar que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. O que significa esta palavra aí nesse contexto, paixões? Era sujeito às mesmas fragilidades. Você vê que no capítulo 18 Deus dá uma grande vitória, mas no capítulo 19 Elias cai em depressão. O homem que no capítulo anterior acabou de, pela oração, fazer fogo cair do céu, no capítulo 19 pede para morrer. Era um homem sujeito às mesmas fragilidades, às mesmas fraquezas. Isso é para mostrar que Deus não conta com super-homem. Deus conta com alguém que confia nele a despeito das suas fraquezas. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele sabe até onde você aguenta. Deus sabe até onde você vai. Deus sabe até onde você confia. Tudo que ele quer é que você aprenda a esperar o tempo de todas as coisas. A Escritura diz, no capítulo de número 17 de 1 Reis, que aparece no cenário apóstata de Israel um homem de Tisbe chamado Elias, dando uma ordem dizendo: não vai chover em Israel até que eu dê a minha palavra. Você vê que quando ele se mostra a Israel e profetiza que o tempo ia fechar, que
o céu ia fechar e não ia chover, ele chega dando ordem. Mas quando você lê o versículo de número 17 de Tiago, você vai perceber que por trás dessa autoridade tinha um segredo para que Deus ouvisse e atendesse a ordem do profeta. É aí que eu quero que você entenda que toda oração, para ter uma eficácia, para ter um resultado, tem um segredo. Elias, quando aparece em Israel, ele aparece mandando, mas no versículo de número 17, a palavra de Deus diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu. Sabe por que tem muita oração que não tem bons resultados? Porque você faz em público o inverso daquilo que deveria fazer no particular. Elias em público deu ordem, mas no particular pediu. Só que tem gente, quando vai orar, quer colocar Deus na parede, mandar Deus fazer, e fazer do jeito que Ele quer e não do jeito que Deus tem que fazer. Você quer que a tua oração tenha bons resultados? Para de querer mandar em Deus e começa a se sujeitar ao propósito que Deus tem na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Elias com Deus pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Chovia em qualquer lugar, menos em Israel. Por que não chovia? Só porque o profeta chegou na moral e mandou não chover? Não, irmão. Porque lá no particular com Deus, ele se colocou como servo e não como Senhor diante de Deus. Enquanto você tentar colocar Deus na parede para Ele resolver os teus problemas do jeito que você acha que deve ser, a tua oração não vai surtir o efeito desejado. Mas quando você entender que há uma hierarquia e que Deus é o teu Senhor e você é os seus servos, e se comportar como tal, quando você pedir, Deus vai te ouvir. Lembra do Salmo de número 40? Davi caído, arrebentado, lameado no pecado. Esperei com paciência no Senhor. O que significa esperar com paciência? Ele estava orando com insistência. Ele esperou em quem? No Senhor. Ele não poderia ter colocado em Deus. Mas aí o que acontece? É por isso que você tem que atentar para os detalhes. Ele não estava falando com Deus, ele estava falando com o Senhor. Ele estava se relacionando com Deus como um servo fala com seu Senhor. Ele saiu da linha? Saiu. Mas Davi sabia que a única forma de reconquistar Deus, reconquistar a dignidade diante de Deus, era se arrepender e implorar pela restituição da sua comunhão. Esperei com paciência no Senhor, então Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que é clamor? É grito. Ele estava gritando: Deus, tem misericórdia de mim. Davi não saiu para procurar profeta, para pedir oração. Davi não saiu para procurar os videntes dos seus dias. Tinha o profeta Natan no reino, tinha outros profetas, mas Davi não. Eu vejo Davi
descendo a casa do oleiro. Aleluia, Jesus. Porque Deus se inclinou. Se Deus se inclinou é porque ele estava no lugar alto e Davi estava lá embaixo. Quando Deus se inclinou, foi a resposta que Davi precisava. Deus só vai te responder naquilo que você precisa e não naquilo que você quer. Qual era o problema? Era o fulano? Era o ciclano? Não, o problema era eu. Então eu tive que pedir para Deus tratar a raiz do problema. Muitas das vezes estamos acostumados a acusar os outros daquilo que nós somos culpados. E muitas das vezes pedimos a Deus: Senhor, pega fulano, Senhor, pega ciclano, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo isso, eu estou sendo aquilo. Mas na verdade, irmão, muitas das vezes tudo está acontecendo porque eu estou gerando a situação. Aleluia. Davi vai com Deus e pede: Senhor, me ajuda. O Senhor se inclina, ouve o seu clamor e tira-o do lago horrível. Olha só o lugar onde Davi estava, irmão. Num lago horrível, num charco de lodo. No meio de uma podridão, retratada de forma poética. Lembra de Isaías? Aleluia. Eu quero que a minha oração tenha eficácia. Mas Deus está falando de coisa particular, irmão. Porque tem gente que se pergunta: meu Deus, eu estou orando tanto e eu não vejo nada acontecer. Eu estou orando tanto, eu estou buscando, estou subindo um monte, descendo vale, estou frequentando, mas eu não estou vendo nada acontecer. Isaías, irmão, profetizava desde o capítulo 1, vai profetizando, ai de você, ai disso, ai daquilo outro. Quando chega no capítulo 5, que ele se depara com a glória de Deus, aí o quadro muda. Ao invés de ele acusar os outros, ai de você, o que é que ele fala? Ai de mim que vou perecendo. Você só tem a sensibilidade quando tem um encontro com Deus. Enquanto você não buscar um encontro com Deus, você não vai conseguir sentir aonde é que está o erro na tua vida. Eu só descubro se eu estou errado ou não se eu buscar Deus. Quando ele foi buscar Deus, o que foi que aconteceu? Deus se revelou. Quando Deus se revelou, o pecado aflorou. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconhece. Quer que a tua oração tenha eficácia? Reconheça. Se você estiver errado, não te justifica, justifica Deus. Porque nós nunca vamos ter razão diante de Deus. Deus sempre vai ter razão em tudo. Lembra do Salmo de número 51? Vamos lá para o Salmo de número 51, que é o Salmo penitencial de Davi. Salmo de número 51. Davi, ele fala o seguinte. Versículo de número 2. Foi quando ele adulterou e Deus foi lá e confrontou. E ele entendeu que estava errado. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe o que é isso? É a pessoa que tem consciência quando está errado, irmão. Davi não era que nem Saul, que era fingido.
que disfarçava o pecado, justificando através de acusações. Foi o povo que me pressionou, por isso que eu não fiz o que Deus mandou. Davi não. Ele conhece as suas transgressões, os seus crimes, a sua quebra de conserto. E o seu pecado estava sempre diante dele. Contra ti somente pequei, verso 4 do Salmo 51. E fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi entendeu que o pecado que ele cometeu não foi contra as mulheres dele, não foi contra o governo dele, não foi contra o povo, foi contra Deus. Porque quem estava lá na hora que ele estava no pecado? Ninguém sabia o que Davi tinha feito. Estava tudo escondido. Só Deus sabia. Aleluia. Glória. Quer que a tua oração tenha resultado? Para de tentar esconder aquilo que Deus já te revelou. Confessa a Ele o que está em falta na tua vida. E procura te retratar com Deus o mais rápido possível. Porque oração sem confissão é uma oração que não traz solução. O problema vai continuar e pode até piorar. Mas quando você confessar, como diz Provérbios 24:10, se não me falha a memória, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Aí o sol volta a brilhar. Aquilo que está travado destrava. Aquilo que era difícil na tua vida começa a ser facilitado. Você começa a andar sem temor pela rua, na certeza que você não está devendo nada para ninguém. Eita glória. Não tem aquela pessoa que está no erro, anda pela rua, fica com medo de sofrer acidente, de ser assaltado, de acontecer alguma coisa, porque sabe que pode não dar tempo de se arrepender e pedir perdão para Deus para poder entrar no reino de Deus. Ao contrário da pessoa que quando está com a sua vida em dia com Deus, pode ir para onde for, ele não teme. Ele fala como Paulo: para mim, morrer, o viver é Cristo, morrer é lucro. Aleluia, Jesus. Esse daí tem oração com resultado bom, porque ele sabe que não está em falta com Deus. Isaías confessa: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O pecado dele era tanto pessoal quanto local. Estava no lugar errado, fazendo a coisa errada. Um profeta. Mas a Escritura vai dizer que quando ele confessa, Deus vai lá e resolve o problema. Enquanto ele não confessa, não acontece nada. Mas quando ele confessa, depois de ver a glória de Deus, de ver o Senhor assentado no alto e sublime trono, o seu séquito enchendo toda a terra, os serafins clamando uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória, e o templo tremer. Deus Santo. Ele confessa, e a palavra de Deus diz que um serafim pega uma tenaz, pega uma brasa viva do altar e vai até Isaías e taca na boca de Isaías. Porque Deus, ele age na origem do problema. Deus não age na causa não, irmão.
Porque se agir só na causa, pode resolver temporariamente, mas a origem ainda está lá. Vai brotar de novo, você vai cair de novo. Deus age na origem. E da onde você acha que o serafim tirou essa brasa? De que altar? Qual o altar que tem brasa? O altar do incenso, amado. O altar da oração. É de lá que Deus vai queimar isso que está te enfraquecendo e te derrubando. Mas para que você possa se recuperar e ser restituído, é necessário que você se exponha. Elias pediu, ele respeitou a autoridade de Deus, pediu para Deus fazer para que a glória fosse dele. Mas Elias também, para que o problema fosse resolvido, ele teve que se expor, ele teve que meter a cara lá, irmão. Capítulo 17, ele mostra-se a Israel e diz: não vai chover até que eu dê a minha palavra. Ele se expôs. Não é qualquer um que fala desse jeito não, irmão. Tem muito profeta querendo agir desse jeito, mas está com a vida toda errada e passando vergonha por aí. Elias não. Ele foi sabendo o que ele estava fazendo. Ele se expôs, porque ele sabia que quem estava com ele era fiel. Era fiel. Irmão, enquanto você ficar se escondendo, nada vai acontecer. Não foi o que Elias, quando convocou o povo no capítulo 18 de 1 Reis, para o desafio no Monte Carmelo, falou para o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Você quer que a sua oração tenha eficácia? Então toma uma decisão na tua vida. Te expõe. Ou você veste a camisa, ou você tira de uma vez. Aleluia. Mas Deus não quer meio coração. Quando ele fala por meio de Salomão, lá em Provérbios, ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Estudamos ontem que coração é a sala de controle do ser humano. Ele está pedindo: me dá o controle total da tua vida. Eu não quero ser o copiloto da tua vida. Eu não quero ser um marujo no teu barco. Eu quero ser o capitão. Eu quero guiar, eu quero governar, eu quero dirigir. Porque só eu tenho o poder de ensinar o caminho que te conduz à salvação. Glória a Deus. Quer uma oração com poder? Te expõe. Isaías se expôs. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Eu não estou correspondendo à minha chamada devidamente. Eu estou irregular diante de ti. Estou dando mau testemunho perante os teus servos. Não tenta esconder as tuas fraquezas de Deus, porque Ele as conhece. O que Ele quer é que você coloque para fora, para que Ele possa entrar e te colocar do jeito que Ele quer. Porque depois que aquela brasa tocou na boca de Isaías, o anjo falou para ele dizendo: purificada está a tua iniquidade e perdoado o teu pecado. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí sim a chamada vem. Aí sim a convocação para ser útil para Deus vem. Aí sim Deus vai começar a te usar. Mas Ele quer saber de você: a quem enviarei? Quem há de por nós? Glória. Com quem agora eu posso contar? Glória, Jesus. Aleluia. Se Ele já te perdoou, já te purificou, irmão, agora é hora de você se colocar na brecha com Deus. Glória a
Deus, aleluia. Procurei dentre eles um homem que estivesse perante mim por este povo, que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha. Quer que a tua oração tenha poder? Te coloca na brecha, porque Deus não conta com covarde, mas com corajoso. Aleluia. Por isso que ele fala a Josué: esforça-te, tenha bom. O que é bom ânimo? Coragem. É você que está na frente agora, e eu estou contigo nesse negócio. Por que você acha que Deus está te revelando as coisas? Aleluia, Jesus. É porque Ele conta com você para solucionar e resolver esse problema. Aleluia. Porque por causa das tuas orações que muita gente ainda não desceu a cova. Aleluia. Tem gente que já era para ter descido há muito tempo. Sabe por que não desce? Porque você tem se colocado como Moisés: Senhor, se tu não perdoar esse povo, então tira o meu nome do teu livro. Tem que ter coragem. Tem que ter sacrifício. Paga o teu preço e você vai ver fogo descer na tua oração. Glória. Aleluia, Jesus. Porque quando Elias desafia os profetas de Baal, a palavra de Deus diz que os profetas ficam profetizando desde o meio-dia até as 3 da tarde, desde a hora sexta até a hora nona, que é a hora do sacrifício da tarde. E a palavra de Deus diz que após eles encerrarem o culto deles, Elias entra para realizar o culto dele, para mostrar que Deus é Deus. E como é que Elias decide mostrar que Deus é Deus? Primeiro, ele vai e conserta o altar. O altar estava de ponta cabeça. Pegou as pedras espalhadas e coloca tudo no seu devido lugar. Porque Deus não gosta de bagunça, Deus gosta de organizar. Deus, ele conta com quem está com tudo no lugar. Começa a colocar a tua vida no seu devido lugar. Para que foi que Deus te chamou? Para que Deus te resgatou? Qual é a tua chamada em Deus? Pergunta para Ele que Ele vai te responder. Depois que as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, porque a tua vida tem que estar no lugar por causa do povo e não por causa só de você. Porque eu sou pastor aqui por você, irmão, não por mim. Eu não estou aqui porque eu quero estar, eu estou aqui porque Deus me colocou por tua causa, para cuidar de você. Depois que ele coloca em ordem a situação, ele faz o quê? Manda colocar o sacrifício. Depois coloca a lenha. Manda abrir uma vala ao redor do altar. E manda deitar 4 cântaros de água. Porque, amados, o sacrifício, aprenda isso. Você quer que a sua oração desça fogo do céu e tenha poder? Não sacrifique o que todos acostumam a sacrificar. Sacrifique algo que ninguém está disposto a sacrificar. O que é que estava escasso naqueles dias? Era dinheiro? O que é que estava escasso naqueles dias? Era água. Sem água, nada sobrevive, irmão. A água é o elemento da vida. Você nasce no meio da água. A placenta da tua mãe fica cheia de água e você lá dentro. É onde a vida se desenvolve. Sem água não tem vida. Sabe que Elias sacrificou ali? Não foi um bezerro só não.
Ele sacrificou água, e muita água, irmão. Podem ter chamado aí de doido, de maluco, de fanático religioso, porque naqueles dias sacrificar algo que valia mais do que dinheiro, irmão, era loucura. É disso que Deus está pedindo: sacrifício que tenha custo. Quer que a tua oração tenha resultado? Ofereça um sacrifício que tenha custo. Quando ele derramou aqueles 4 cântaros, irmão, que creio eu podia encher uma caixa d'água dessa de 1000 litros aproximadamente, que encheu tanta água que a vala ao redor do altar transbordou, a escritura diz que Elias fez uma oração na frente de todo mundo, não gritou, não se rasgou, não se cortou como os adoradores de Baal. Ele só falou assim: Senhor, para que esse povo saiba que Tu és Deus, e coloca sempre Deus na frente. Quando você ficar na frente de Deus, nada vai acontecer. Mas quando você colocar Deus na frente e sacrificar o que Ele está pedindo para você sacrificar, a tua oração vai ter bom resultado. Senhor, para que esse povo saibam que Tu és Deus e que eu sou Teu servo e que Tu mandaste eu fazer, porque com certeza tinha alguém que estava dizendo que aquilo ali era coisa de doido. Eu quero te dizer nessa noite, quando você começar a adorar a Deus da forma correta, vai ter gente do meio da tua parentela e dos teus conhecidos que vão achar que você está maluco. É, irmão, porque é sempre daí que vem. Você pensa que vem do vizinho que não te conhece? Não, vem da tua parentela que te conhece. É onde começa a nossa luta. É verdade. Para que esse povo saiba que Tu és Deus e que eu sou Teu servo e que Tu mandaste eu fazer isso, desce fogo do céu para que eles entendam que Tu és Deus. Acabou, irmão, automaticamente. Desceu fogo do céu e consumiu a lenha, o holocausto, as pedras do altar, e o fogo ainda lambeu a água que estava na vala e não sobrou nada. E na mesma hora o povo se dobrou e declarou em alto e bom som: só o Senhor é Deus. Sabe quando você vai levar outros a glorificar o nome do Senhor? Quando você se expor, quando você entender que quem manda é Deus, não é você. Você tem que pedir e não mandar. Quando você tiver coragem de fazer o que Deus mandou você fazer. Aí quando você falar, Deus vai te ouvir. Glórias. Tem que perseverar. Lembra de Abraão? Abraão, capítulo 22 de Gênesis. E aqui eu encerro. Sim, Senhor. Vai lá para a terra de Moriá e oferece teu filho, o teu único. Olha o sacrifício que custa. Enquanto você ficar oferecendo o que não te faz falta, para Deus também não vai fazer diferença nenhuma. Mas quando você oferecer algo que vai te custar, aí você vai começar a perceber que coisas sobrenaturais vão começar a acontecer em teu favor. Lembra daquela porta que você enviou aquele currículo que ficou um tempão lá esperando a ligação e não veio? Deus vai fazer o telefone tocar e vai te chamar para uma entrevista de emprego. Lembra aquela porta que você está pedindo para Deus, para que você possa conquistar a tua independência financeira? Que você tentou forçar, tentou através de um, através de outro, não conseguiu? Aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre, vai abrir as portas para você. Porque porta de Deus não se arromba, irmão. Portas de Deus, elas se abrem. E a chave é a obediência.
Então, irmão, você tem que ser submisso, tem que se expor, para de esconder, porque diante de Deus ninguém se esconde. Tem que ser corajoso e, por fim, tem que sacrificar o que te custa. Porque quem escolhe o sacrifício é Deus. Elias pegou pesado quando ele tornou aquela água toda. Mas se você não pegar pesado na tua vida, o diabo também não vai te dar mole, irmão. Eles diziam: quem faz chover Baal? Elias falou: pois eu vou jogar esse produto aqui, vamos ver quem que faz chover. Se é Baal ou é Deus. Quando Elias sacrificou o que diziam que vinha de Baal, Deus desceu e provou que ele era Deus. Quer a resposta de Deus? Sacrifica o que te custa. Aceita que dói menos, irmão. Que Deus é o dono da tua vida e não tem para onde você correr. Vai lá para Moriá, oferece teu filho lá, o teu único. Ele tinha 2, mas quem ele amava era só um. Aquele a quem amas. Imagina comigo a reação de Abraão. Mas você não vê ele murmurando, vê ele se preparando de manhã cedo. Pega os seus criados, pega o seu filho, pega o cutelo, pega a lenha e vai para o holocausto. E a palavra de Deus diz que andaram 3 dias e 3 noites. Quando ele vê de longe a terra de Moriá e identifica o monte que Deus escolheu para oferecer, porque até nisso Deus tem que ter a primazia. Ele escolhe o sacrifício, escolhe aonde tem que ser sacrificado. Ele declara aos seus servos dizendo: vamos ali, fiquem aqui, porque eu vou com o moço ali adorar e depois retornar. Tem coisa que não é para todo mundo. Tem coisa que é só você e Deus. Então, irmão, não te preocupa se não quiserem te acompanhar, porque tem coisa que é só no particular entre você e Deus. Tem coisas que terceiros não vão entender e até podem atrapalhar, porque quem está de fora não entende nada, mas quem está dentro entende. O que foi que aconteceu? Ofereceu o que lhe custava. Quando Deus viu que Abraão estava decidido, aí o anjo grita: não faças mal ao jovem, porque agora eu sei que tu me temes. Irmão, 25 anos andando com Deus. Só depois de 25 anos é que Deus fala para Abraão que agora ele sabia que Abraão temia ele. Sabe o que é isso? Não adianta só adorar da boca para fora. Você tem que provar. E como é que eu provo? Obedecendo irrestritamente. Amém, amados? Então, a oração feita por um justo pode muitos em seus. A tua oração vai ter efeito. Quando você orar, quando você pedir a Deus, quando você colocar a causa diante da mão de Deus, Deus vai entrar com providência, vai virar o cativeiro, vai reverter o quadro da situação e vai entrar com providência para mostrar que Ele é um Deus que responde a oração feita por um justo. Amém, amados? Amém. Seja submisso. Seja corajoso. Seja um ofertante fiel. Oferte aquilo que te custe. Porque se o sacrifício tiver valor para você, o sacrifício vai ter valor para Deus. O grau de valor do sacrifício de Deus é o grau do valor do sacrifício que você considera. É por isso que ele diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E quem dá com alegria não fica bicudo, ele sorri.
Aleluia. Ele teve que ofertar o seu filho sorrindo. Porque lá em Hebreus diz: Abraão, quando ofereceu Isaac, ele ofereceu na certeza que Deus ia fazer alguma coisa, nem que fosse das cinzas, Deus o ressuscitaria. Então você tem que ter essa certeza. Se Deus te pediu algo, oferece, porque com certeza Deus tem algo melhor para te entregar. Amém, amados? Vamos te colocar de pé. A oração, o poder da oração, de uma oração feita por um justo. Não é por qualquer um, é por um justo. Quem tem compromisso com Deus, o negócio é mais estreito, mas vale a pena, porque o resultado é sobrenatural. Deus ouviu a oração de Elias, desceu fogo do céu e honrou o profeta no seu desafio. Quer que o diabo te respeite? Seja um justo. Ore de forma correta. Porque o diabo não